No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais de direito penal, introdução aos crimes sexuais, liberdade e vulnerabilidade sexual, entre outros temas. As aulas são com o professor Maurício Teixeira Pires. Muito bem-vindos, caros telespectadores da TV Justiça e do programa Saber Direito. Hoje, eu, professor Maurício Ricardo Anjo Teixeira Pires, professor de Direito Penal, estarei com vocês para começarmos a tratar dos crimes contra a dignidade sexual. Crimes esses que, de alguns anos para cá, vieram a receber maior importância por parte da legislação e bem como da sociedade. Nós temos como objetivo tratar e conhecer os crimes propriamente previstos contra a liberdade sexual e vulneráveis, mas especificamente tratarmos a respeito das novas leis que recentemente inseriram novos tipos penais nos crimes contra a dignidade sexual. Crimes esses que estão hoje em evidência em razão do grande acesso que se tem aos meios de telecomunicação, aplicativos de trocas de mensagens e que se popularizou muito o envio de imagens contendo cenas de nudez, cenas de atos sexuais e que isso o legislador muito atento se antecipou para tutelar essas condutas para evitar mal social maior. O objetivo da aula inicial de hoje, nossa primeira aula, é fazer um apanhado sobre os crimes contra a dignidade sexual na sua evolução histórica, desde que Brasil colônia até Brasil Império e Brasil República, chegando à nossa Constituição atual de 1988, que rege, os nossos princípios norteadores do direito, não só do direito penal, e trataremos do Código Penal, que mesmo sendo uma legislação de 1940, se adequou às novas diretrizes constitucionais e exigências sociais. Com base nisso, nossa primeira aula será os crimes sexuais e a sua introdução para o aspecto histórico evolutivo. No Brasil, desde Brasil colônia, época de 1500, sabemos que nossa legislação penal era trazida toda da Europa, Portugal, Brasil, país apenas colônia portuguesa, nós éramos regidos pelas ordenações filipinas, manuelinas e ordenações gerais. Mas desde então se tratava dos crimes de cunho e objetivos sexuais. Tinha-se a figura do crime de estupro e tinha-se a figura do crime de rapto, como principais tipos penais para os crimes sexuais. Mas é importante analisarmos o seguinte: os delitos sexuais, eles não eram vistos para a tutela propriamente da pessoa, do indivíduo e principalmente da mulher. Os crimes sexuais, eles tinham uma conotação de honra, de costumes, de sociedade, de comportamento e de propriedade do indivíduo. Desde a época bíblica, nós temos passagem em Gênesis em que as mulheres, principais vítimas dos crimes sexuais, desde então até hoje, elas eram tratadas como objetos, eram equiparadas à propriedade, a semoventes, ou seja, animais, gados, cavalos, ovelhas, e as posses sexuais eram devidas ao pai, que escolhia com quem a filha ia se casar por questões de dotes, bem como para o marido, que além da questão do matrimônio, a tinha como uma propriedade. Isso, com base nesse entendimento social, permeou-se até os dias atuais com a pseudo-ideia de que a mulher fazia parte de um tal de pátrio-poder. Pátrio-poder esse que não existe mais, revogado em 2002, 2003, no Brasil, que passou a chamar poder familiar e que igualou a mulher em condições de direitos. Essa informação é importante, pois nós iremos ver mais à frente perguntas sobre o real dever da mulher hoje dentro do casamento. Voltando a esse aspecto histórico, nós temos a seguinte situação. Temos que a mulher não mais sujeito de posse, mas sujeito de direito, dona de sua vontade, hoje ela é tutelada pela sua dignidade sexual. Mas não apenas a mulher. Os crimes contra a dignidade sexual, eles hoje abrangem a tutela de todos os indivíduos pertencentes à sociedade.
desde homens, mulheres, menores, enfermos mentais e outros. Mas voltando à nossa história, Brasil, colônia, 1500, ordenações filipinas, manuelinas e ordenações gerais já previam delitos considerados de cunho sexual. Lembrando que toda lei penal, ela tem um objeto jurídico de proteção. E esse objeto jurídico ele é definido nos seus títulos. Vou falar disso mais à frente para o nosso Código Penal atual, mas toda lei penal ela tem um título que informa qual é a sua proteção jurídica. Quando eu faço uma análise desses institutos antigos, eu percebo que os crimes sexuais, eles eram tutelados em títulos que eram de proteção à honra. Devido a isso, muito tempo depois, ainda se tinha no Brasil poder matar para legitimar a defesa da honra. Isso é decorrente desse entendimento cultural, social. De tal forma, nós temos que as legislações, tanto de 1500 a 1824, que nós éramos Brasil, colônia, e depois tivemos a independência promovida por Dom Pedro I, nós tínhamos que os crimes sexuais eram crimes que atentavam contra a honra. Dom Pedro I, ao dar a independência do Brasil, redigiu o nosso primeiro código independente de Portugal, que nós passamos a chamar de Código Criminal do Império. Esse código, ele trouxe algumas inovações, mas os crimes sexuais ainda se mantiveram ligados à proteção da honra. Nesse código já previa-se o tipo penal do estupro, era o antigo artigo 219. O crime de estupro, era interessante observar que ele não previa pena privativa de liberdade. Ele previa pena de desterro, ou seja, de expulsão do indivíduo da localidade onde ele morava e junto à localidade da vítima dele. Nesse aspecto, ainda se mantinha a proteção à honra. E o Código de 1824, o Código Criminal do Império, manteve, a termos de título penal, a proteção à honra e não à questão da dignidade sexual da pessoa. Com base nisso, em artigos 219, 220, tratava o Código Criminal do Império de crimes sexuais praticados contra mulher de menor de 17 anos, antigo artigo 219. Interessante, primórdios a se tratar da capacidade etária de consentimento, onde nós tivemos a primeira vez a noção tipificada na norma de que o indivíduo após 17 anos, ele já tinha consentimento para a prática de atos. Mas, lembrando que a vítima era definida como mulher, não homem, e que a mulher era menor de 17 anos. Então, praticar a violência sexual, que não era meramente só a violência, poderia se constituir em rapto e prática de atos libidinosos, não a própria conjunção carnal em si. Praticado contra menor de 17 anos, era chamado de crime de estupro. Nesse aspecto, nós passamos a ver na história, registrado na lei penal, o crime de estupro desde então. Com base nisso, nós tivemos os entendimentos sempre vinculados à proteção da honra e da sociedade, dos costumes e dos comportamentos, não da dignidade da vítima. Com base nessa história, nós temos que, desde 1800, século XIX, até século XXI, com a mudança da lei em 2009, nós tratamos os crimes sexuais no Brasil como crimes que tutelam a honra, o comportamento e a moralidade pública. Concordo que isso é inadmissível nos dias de hoje, mas até 2005, com as primeiras alterações substanciais, e 2009, com a mudança realmente substancial, nós tínhamos o entendimento que os crimes sexuais atingiam comportamento social, o pudor público, e não meramente a proteção à vítima. Com base nisso, nós tivemos a evolução, período criminal, período imperial, né, Código Criminal do Império, e veio a Proclamação da República, 1890. E em 1891, entra em vigor o novo Código Penal Republicano. Então, passamos a ter uma nova legislação penal,
mas que ainda manteve no seu teor, mas não mais antigo artigo 219, agora passou a ser artigo 267 em diante, a tutela dos crimes sexuais. Porém, ainda se protegendo a honra social, protegendo o pai da moça, protegendo o marido da mulher, protegendo a chamada mulher honesta, termo esse que permeou na legislação brasileira até 2005, em que alguns tipos penais tinham por elementares a honestidade da mulher. E lembra vocês, senhores estudantes, que essa honestidade não é uma honestidade moral propriamente de cumprimento de deveres. Era uma honestidade de pudor, de comportamento de pudor, perfeito? Com base nisso, nós tivemos, então, o Código de 1890, Código Penal Republicano, primeiro deles, onde, a partir do artigo 267, passamos a tratar do crime de estupro. E aí temos que 267, artigo 268 e 269 me informavam, inclusive, o quê? O que era considerado estupro, as formas de violência empregada para ter o crime de estupro praticado. Lembra vocês que a partir desse momento passamos a ver penas privativas de liberdade, o que não foi visto no Código de 1830. No Código de 1830, como eu expliquei para os senhores, nós tínhamos a pena de desterro. E com base nisso, tínhamos que voltar a ter o indivíduo no convívio social após ele passar uma temporada fora da comarca ou da província. Quanto mais grave o crime, mais ele ficava afastado. Comarca era a região metropolitana, a cidadezinha, a vila. Agora, a província já era uma cidade, um estado mais distante, mais grave o crime. Código de 1890, passamos então a ter penas privativas de liberdade. Porém, o estupro continuou previsto, então ele vem acompanhando desde o Brasil colônia, Brasil império e Brasil republicano a sua tutela penal. Isso é bom, isso é importante. Mesmo que de forma indireta, protegiam as vítimas dos crimes praticados contra o seu corpo, contra a sua vontade sexual. Com base nisso, nós tivemos então que acompanhar não só a evolução social, comportamental e também de evolução legislativa. Porém, senhores, o Brasil ainda era trazido uma cultura muito patriarquista, muito patriarcal. Tanto é que isso se refletia até na nossa legislação civil, antigo Código de 1916, em que impunha poderes ao homem, que era chamado chefe da família, né, o pátrio poder, o dono da família, de impor à sua mulher, inclusive, a obrigação de manter relação sexual com ele. Isso tudo enraizado em nossos costumes. Isso não pode ser meramente taxado como lei que não se desvincularia dos costumes presentes. Eu lembro aos senhores que sempre que estudamos o direito ele é feito de fato, valor e norma, como nós vimos o grande professor Miguel Reale ao explicar a nossa teoria tridimensional do direito. Então, nós vamos ter um fato social, vamos valorar esse fato e, posteriormente, virar a norma. Com base nisso, nós temos que as normas eram feitas com base nos costumes vigentes à época. E o Brasil, posso até forçar a barra dizendo que até hoje ainda se tem as posições patriarquistas, machistas e um pouco opressoras na nossa sociedade. Mas com base nessa mudança evolutiva social, verificamos que não temos mais aquela legislação preocupada com a honra social, e sim uma legislação preocupada com a vítima e a sua dignidade. Então, retornando ao Código de 1890, o crime de estupro estava lá previsto, artigo 267. Passamos ele, chegamos a 1940. 1940, novo Código Penal republicano, passamos a esse código que é o regente até hoje. Código de 1940, que foi reformulado por leis que o modificaram, mas ainda é vigente.
E eu percebo o quê? Que os códigos, eles sempre trataram o crime de estupro e de atos sexuais, tratando estupro e rapto. Pois você retirar a moça, retirar a mulher de dentro da sua casa, do poder patriarcal do seu pai ou do seu marido, nós temos que essa questão, ela era tratada sempre em relação ao patriarquismo, não à própria vítima. Código de 1940 é o vigente até hoje, porém, 1940, década de 40, 50, 60, 70, nós temos ainda um entendimento que, vigente o Código Civil de 1916, ainda se tinha a ideia de que a mulher era uma posse, era uma espécie de posse do homem. Eu chamo a atenção dos senhores que até pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos legislações em que a mulher, para tomar posse em concurso público, ela tinha que ter autorização do marido, se fosse casada. A mulher, para oferecer queixa-crime em crimes de ação penal privada, ela tinha que ter o consentimento do marido para autorizá-la ao oferecimento da queixa. E por que eu falo isso para os senhores? Porque os crimes sexuais, eles eram, quando a vítima era maior, quando a vítima era capaz, crimes de ação penal privada. E em matéria processual, os senhores já estudaram isso, vocês vão verificar que esses crimes eram tutelados de acordo com a iniciativa da pessoa para o processo. A ação era privada e a mulher dependia da autorização do marido para promover esse tipo de ação. Com base nisso, nós tivemos, então, enraizados na nossa sociedade a ideia de que os crimes sexuais, eles protegiam a sociedade, não propriamente a vítima. Código de 1940, os crimes sexuais passaram a ser tutelados por um título penal chamado dos crimes contra os costumes. Percebam, olha a importância disso. Título penal, como eu falei anteriormente, ele tutela um objeto jurídico penal. É uma tutela de proteção do Estado. E os crimes sexuais, eles eram chamados de crimes contra os costumes. Quais costumes? Costumes sociais, costumes de moralidade. Então, você tem, a exemplo, o crime de estupro, crime grave, crime considerado hediondo na legislação atual, mas que ele atentava não contra a vítima, mas sim contra os costumes sociais. Isso era o que foi entendido e foi aplicado durante muitos anos. Eu tive a oportunidade de advogar em casos em que, ainda vigente a lei anterior, que tipificava os crimes sexuais contra os costumes, em tese de defesa argumentar que os costumes não tinham sido feridos e que, porventura, não levaria, de fato, à prática da tutela penal. Isso permeava o judiciário porque era o entendimento e a aplicação da norma. É claro que o judiciário avançando, jurisprudências evoluindo, acompanhando a evolução social, foram modificando os entendimentos da aplicação da norma. Mas isso ainda permaneceu até o ano de 2009. Percebam, Código de 1940, 2009, a mudança para os chamados hoje crimes contra a dignidade sexual. Mas qual foi a importância desse salto? Qual foi a importância dessa mudança? E qual foi a mola impulsora disso? Constituição de 1988. Eu chamo a atenção dos senhores que, após a Constituição de 88, muitos dos telespectadores que nos assistem agora são pessoas jovens, novas, e que talvez não tenham essa noção do que foi essa alteração de todo o ordenamento jurídico por força de normatividade constitucional. Então, a Constituição de 88 passa a ter novos paradigmas, novos princípios, entre eles os princípios norteadores da República Federativa do Brasil. Então, no seu artigo 1º, inciso 3, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é o respeito à dignidade humana. Percebam, dignidade humana. E advindo dessa ideia, mas olha o tempo que demoramos, passamos então a ter que tivemos Constituição de 88 para somente em 2009, 21 anos após, transformarmos os crimes contra os costumes em crimes contra a dignidade sexual. Percebam então que a Constituição de 88 foi a mola impulsora
para que, mesmo tardiamente, 21 anos após, nós alterássemos a legislação penal sexual dos crimes contra os costumes para os atuais crimes contra a dignidade sexual. Partindo desse ponto, nós temos que, o que é a dignidade sexual? O que é a dignidade? Dignidade é o respeito à condição humana nos seus aspectos básicos de vivência. Nós temos o respeito à vida, nós temos o respeito à filiação, nós temos o respeito à sua condição para o trabalho. Tudo isso é entendido como dignidade humana. E o que passa a ser a dignidade sexual prevista na lei penal? Percebam que em 2009, Lei 12.015 de 2009, nós passamos dos crimes contra os costumes aos crimes contra a dignidade sexual. E o que é a dignidade sexual? Dignidade sexual passa a ser o respeito ao direito de escolha, ao direito da vontade para a prática do ato sexual por qualquer indivíduo. Então, a lei hoje não tutela mais os crimes sexuais contra os costumes. Isso não existe. Hoje, a tutela penal é o respeito à dignidade do direito de escolha, do direito da vontade para as práticas sexuais pelo indivíduo. Então, começando o nosso estudo para as próximas aulas, nós teremos que entender que o título 6 da parte especial do Código Penal, que passa a prever os chamados crimes contra a dignidade sexual, tutela não mais os costumes. Tutelamos agora o direito de escolha, o respeito à escolha do indivíduo para as suas relações sexuais. Isso é muito importante, pois o enfoque mudou. Hoje eu tenho a vítima em primeiro lugar, independente da forma que ela se conduz na sociedade. Nós temos os crimes hoje contra a vítima, não contra o costume, não contra o comportamento, não contra a ofensa à família. O Código de 1890, ele previa que os crimes sexuais, no seu título, eram um crime de proteção à honra e à segurança da família. Então percebam a mudança de foco para aplicação e entendimento da lei penal. Com base nisso, os crimes contra a dignidade sexual, quem quiser anotar, marque que dignidade sexual é o respeito ao seu direito de escolha, ao seu direito e vontade da prática da relação sexual. Esse entendimento, ele hoje é tranquilo, visto ao objeto tutelado. Quem está anotando, qual foi a lei que modificou essa parte do Código Penal? Lei 12.015 de 2009. Então, até 2009, senhores, o Código Penal, mesmo que já com entendimentos diversos em razão da Constituição de 88, ainda tinha tipificado o nosso costume como alvo de tutela da proteção penal nos crimes sexuais. Pós 2009, novidade, passamos então a ter como sujeito da tutela penal a vontade, a escolha e a pessoa para a vítima de crime sexual. Então, percebam, título 6, dignidade sexual, capítulo 1 do título 6, dos crimes contra a liberdade sexual. Então, percebam que hoje o primeiro crime que nós iremos tratar dentro do capítulo 1 do título 6 é o famigerado crime de estupro. O estupro, artigo atual 213, ele é um crime contra a liberdade sexual, que é um crime contra a dignidade sexual. Com base nessa ideia, não se afastem do entendimento de que hoje a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, bem como título 6 do Código Penal, dignidade sexual, hoje os capítulos referentes a esse título protegem o nosso direito de escolha e de vontade. Com base nessa ideia, passaremos então a ver o chamado crime de estupro de vulnerável, crime de violação sexual mediante fraude, crime de importunação sexual, novidade, que é o que eu pretendo tratar nas aulas finais, crime de exposição à imagem que fira a intimidade sexual e crime de transferência, repasse,
remessa, transmissão de imagens, que hoje está muito comum, que também é uma novidade na legislação penal. Perfeito? Ótimo. Passando por esse ponto, uma coisa que eu considero importante, os senhores anotarem 3 leis. Essas leis nortearão os nossos estudos a partir de agora. A primeira delas é a 12.015 de 2009. Importantíssima, lei essa que alterou todo o título penal, título 6, tirando de cena os crimes contra os costumes e colocando os crimes contra a dignidade sexual. A partir da lei 12.015, nós vamos então para a lei 13.718 de 2018. Lei 13.718 de 2018 e a próxima lei 13.772 de 2018. Essas 3 leis são imprescindíveis para os nossos estudos a partir de agora. Tranquilos? Então, quem estiver acompanhando o nosso programa já pode ir ao código, já pode ir à internet e colocar essa lei já de tiracolo para acompanhar os nossos estudos. O objetivo final do nosso curso é tratar dessas 2 últimas leis, que são as recentes novidades inseridas no Código Penal como novos tipos penais que acompanham a nossa evolução social. Hoje nós vivemos num mundo digital, hoje nós vivemos em um mundo em que a comunicação ela é instantânea praticamente. E nós vivemos num mundo onde a prática das liberdades sexuais hoje são mais aceitas, inclusive são habituais, como por exemplo o famoso nudes, que é uma moda que se instalou de pessoas enviarem fotos nuas para terceiros. Ocorre que sempre haverão crimes, sempre haverão vítimas do mau uso dessas tecnologias. Com base nisso, está aí posto nossos estudos, ok? Vamos em frente. O crime de estupro, artigo 213, ele, em 2009, Lei 12.015 de 2009, passou a ter uma nova redação. O crime de estupro, ele antes previa apenas a vítima como mulher e a prática de conjunção carnal, mediante constrangimento com violência ou grave ameaça à mulher. E nós tínhamos o antigo artigo 214, que tratava do chamado atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, lembro-me, recordo-me, que assistindo à imprensa, assistindo à televisão, muitas vezes as pessoas se equivocavam falando que o indivíduo, a exemplo, saindo nu pela rua, ele praticava um atentado violento ao pudor. Mas nós que estudamos o direito na sua tipicidade, no seu fato típico, sabemos que, até 2009, nós tínhamos o crime de estupro, artigo 213, e o crime de atentado violento ao pudor, artigo 214. Ambos crimes contra a liberdade sexual, ambos crimes contra os costumes, até 2009. A partir de então, 2009, passamos então a ter capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual, estupro, onde a figura do estupro passou a ser tanto a conjunção carnal, quanto a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. E não mais a vítima ser somente a mulher. Passou o crime de estupro a proteger, a tutelar alguém. Alguém, tanto homem quanto mulher, e depois, mais à frente, os vulneráveis, os menores de 14. Só que aí vai em tipo penal autônomo. Então, retornando, não foi mais à frente, revogou-se o artigo 214 e passamos ao crime de estupro, artigo 213, a contemplar as condutas de constranger, mediante violência ou grave ameaça, alguém, a prática de conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso dessa. Para nós avançarmos, cabe informar quais são esses 2 conceitos, conjunção carnal e ato libidinoso. Esses 2 conceitos serão muito importantes também para nossos outros delitos. Então vamos lá. Conjunção carnal é a prática do sexo, do ato sexual, entre um homem e uma mulher, definido assim pela doutrina jurídico-penal, que entende que a conjunção carnal se constitui com a introdução do membro sexual masculino no órgão sexual feminino, seja essa introdução completa ou
pela metade, mas que fosse capaz de investir na mulher o ato sexual por meio da prática da introdução do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Perfeito? Então, com base nisso, nós temos um conceito de conjunção carnal. Além disso, passamos então a ter também a previsão do ato libidinoso. E o que é o ato libidinoso? Ato libidinoso passa a ser qualquer ato de satisfação da lascívia para a prática de atos sexuais diversos da conjunção carnal. Então, conjunção carnal, homem e mulher, órgão sexual masculino, órgão sexual feminino. Ato libidinoso, qualquer outro ato diverso a essa prática que tenha por interesse a satisfação da lascívia. Lascívia vem do desejo sexual do homem, do ser humano. Perfeito? Então, o ato libidinoso pode se constituir em todas as outras formas de invasão da sua liberdade sexual, com a satisfação de lascívia como objeto de interesse do autor do crime. O ato libidinoso, ele pode se dar tanto em situações mais graves, como a prática de sexo anal ou sexo oral, ou então basta que o indivíduo pratique na vítima atos, mediante violência ou grave ameaça, de apalpação, esfregação ou qualquer outro meio que satisfaça a sua lascívia. Perfeito? Então, com esse entendimento, nós poderemos avançar e chegarmos à ideia de que o que de fato é estupro na atual legislação, Lei 12.015 de 2009. Passamos, então, a ter, na época, o chamado superestupro, que foi uma terminologia infeliz da doutrina, mas que o crime de estupro, artigo 213, passou a ser o que era e a abarcar o antigo artigo 214. Então, nós temos que, com essa prática, temos hoje o estupro que tutela não só a conjunção carnal, a prática da conjunção carnal que se dá entre homem e mulher, bem como a prática de qualquer outro ato sexual que envolva qualquer pessoa. Então, o crime de estupro, artigo 213, lembre-se, qual é o verbo da ação? Constranger. Alguém, mediante violência ou grave ameaça, a com ele ter conjunção carnal ou a prática de qualquer outro ato libidinoso, praticando ou permitindo que com ele se pratique tais atos. E a pena do estupro, a pena de reclusão de 6 a 10 anos, crime esse hoje considerado hediondo. Tranquilo? Então podemos avançar com a seguinte ideia. O crime de estupro, hoje, ele não tem mais um sujeito próprio, que antes era só a mulher como vítima. O crime de estupro passou a ser um crime de sujeito comum. Tanto homem quanto mulher podem ser vítimas do estupro. Tanto homem quanto mulher podem ser autoras de estupro. Antes de 2009, mulheres não praticavam estupro. Mulheres praticavam, talvez, atos libidinosos. Ou talvez, se fosse contra homem, artigo 146 do Código Penal, constrangimento ilegal. Hoje não. Seja homem ou seja mulher, que praticar com violência ou grave ameaça, conjunção carnal, homem e mulher, e atos libidinosos diversos, qualquer pessoa, poderão ser punidos pelo artigo 213 do Código Penal. Tranquilos? Vamos avançar. O crime de estupro, ele passou então a ser tutelado na sua forma simples, é o que nós chamamos de espécies do tipo. Crime de estupro, artigo 213, caput, é chamado de estupro simples e também apresenta em seus parágrafos suas formas qualificadas. Então, gente, a partir desse momento, os senhores têm que reforçar a atenção na leitura do texto legal, pois nós trataremos de idade como qualificadora de crime de estupro, e essa idade talvez saia do crime de estupro e possa levar o indivíduo ao estupro de vulnerável. Perfeito? Então, o estupro ele se qualifica por 3 formas. Nós temos o estupro qualificado, parágrafo 1º, pela questão etária. Nós teremos o estupro qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave. E nós teremos o estupro qualificado pelo resultado morte.
Essas formas qualificam o crime de estupro, aumentando o seu preceito secundário, a sua pena em abstrato, referente à pena do caput. Então, quais são as espécies de estupro? Estupro simples, estupro qualificado. Eu ainda terei, lá nas disposições gerais, que nós veremos mais à frente, as formas majoradas do estupro. Então, o estupro apresenta forma simples, estupro qualificado e estupro majorado. Perfeito? Vocês que são estudiosos do direito já devem conhecer essas diferenças, mas caso haja dúvidas, procure estudar o que é uma qualificadora, o que é uma majorante, ou o que é um privilégio, que não se aplica na nossa legislação. Esse entendimento é importante para que nós saibamos aplicar corretamente a norma penal, bem como as novidades trazidas pelas duas legislações extras que eu citei e que nós iremos estudar mais ao final do curso. Tranquilos? Avançando. Nós temos então que o crime de estupro se qualifica se a vítima for maior de 14, menor de 18 anos. Essa é uma pergunta que me fazem constantemente. Professor, quando é que o indivíduo pode responder por estupro, caso ele mantenha relação com uma pessoa menor de idade? Temos que ter em mente, gente, que o estupro sempre parte do constrangimento, do dissenso. Não há consenso, há dissenso para a relação sexual. Então percebam, o primeiro estágio para se analisar ter ocorrido o crime de estupro é quando não há consentimento da vítima. Sem consentimento, eu já estou no primeiro passo para o crime de estupro. O segundo passo é o emprego de violência ou grave ameaça. Então nós temos essas elementares que exigem que o indivíduo empregue violência ou grave ameaça contra a pessoa, contra a vontade dela, e pratique o ato sexual por conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. Aí nós já estamos no crime de estupro simples. Porém, no parágrafo 1º, quando a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, o estupro será qualificado. Então percebam que a qualificadora do estupro é maior de 14, menor de 18. Quem está anotando pode anotar que o nome dessa qualificadora nós chamamos de qualificadora etária. A qualificadora etária, ela diferencia o estupro qualificado do que nós iremos tratar mais à frente do chamado estupro de vulnerável. Tranquilos? Muito importante essa observação. O estupro, então, qualifica-se pela idade da vítima quando a vítima for maior de 14 anos, menor de 18 anos. Então, novamente, eu vou fazer essa pergunta mais vezes durante o curso, mas uma primeira resposta. Professor, manter relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos é crime? A princípio, não, se a relação sexual for consentida. Se a relação não for consentida, seja qual for a idade da vítima, porém, de 14 anos até a idade que ela tiver, ele estará no crime de estupro. E um terceiro ponto. Se a vítima for maior de 14, porém menor de 18, e a relação sexual não for consentida, não houver o consentimento, ele estará no estupro qualificado pela idade. Perfeito? Ótimo, excelente. Com base nisso, gente, nós temos mais duas outras qualificadoras. O estupro ele também pode se qualificar pelo resultado lesão corporal de natureza grave. Se da prática da violência a pessoa resta lesionada gravemente, nós teremos a qualificação do crime de estupro, qualificado ele pela lesão corporal de natureza grave. E a terceira forma é caso da violência ocorra morte. Então, lesão corporal decorrente, estupro decorrente do resultado morte. A morte irá advir da conduta da violência. E isso aí qualifica o crime de estupro. Chamando a atenção para vocês, uma outra pergunta que os alunos me fazem muito quando nós estudamos essas duas qualificadoras é dar a diferença do que vai ser estupro simples em concurso com ou lesão corporal ou homicídio e estupro qualificado. Eu lembro, senhores, que o crime de estupro, no seu elemento subjetivo, ele é apenas doloso.
é um crime praticado apenas por intenção. Não existe o estupro culposo. A modalidade culposa não existe para o delito de estupro. Com base nesse entendimento, então, nós temos o quê? Todos os crimes dolosos, intencionais, ele vai direcionar, a minha intenção vai direcionar a qual tipo penal eu irei responder. Se o indivíduo queria a prática do ato sexual, o dolo dele era a violência sexual, eu já estarei dentro do crime de estupro. Mas do emprego da violência, a vítima acaba lesionada gravemente. E com base nisso, nós temos então que, passado esse dolo inicial da vontade da violência sexual, o emprego dessa violência acaba resultando lesão corporal de natureza grave, ou resultado morte. Essa é a diferença do marco entre termos o estupro ou então o indivíduo responder por outro crime. Percebam que isso aí é direcionado, a sua tipificação é direcionada de acordo com o dolo do agente. Tranquilos? E para nós avançarmos, é importante saber que o que é a lesão corporal de natureza grave? Lesão corporal de natureza grave são aqueles resultados previstos no artigo 129, tanto no seu parágrafo 1º quanto no seu parágrafo 2º. Então, amigos, nós temos que, como eu já tenho um conceito penal lá no artigo 129, parágrafo 1º, parágrafo 2º, eu terei o estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave quando gerar, por exemplo, incapacidade habitual para incapacidade por mais de 30 dias para as práticas habituais, incapacidade para o trabalho, deformidade permanente, ocasionar aceleração de parto ou então ocasionar aborto. Seriam exemplos de estupro que se qualificariam por lesão corporal de natureza grave. E para concluirmos essa ideia, passamos então à análise do estupro com resultado morte. O estupro com resultado morte é muito comum, esse sim, essa dúvida. Se eu respondo pelo estupro qualificado pelo resultado morte ou se eu respondo por estupro na forma simples e crime de homicídio. É muito comum a sociedade querer que o indivíduo que pratica o crime de estupro, ele sofra a maior punição possível. Mas o direito penal ele tem que ser preciso na sua aplicação. E com base nisso nós temos então que o indivíduo que pratica estupro e após a prática do estupro, exemplo, é reconhecido, a vítima tira o capuz, caso ele esteja de capuz e o reconhece, ele mata a vítima. Nesse caso, nós temos dois dolos. O dolo da violência sexual, então ele responderá pelo estupro simples, bem como o dolo de homicídio, respondendo também pelo crime de homicídio. Tá? Nesse caso, questão processual, ele vai para o tribunal do júri e o estupro vai para conexão. Porém, se o dolo dele era apenas sexual e do emprego da violência, da força que ele usou, a vítima veio a óbito, ele não tem como responder por crime de homicídio. Responderá apenas no estupro em sua forma qualificada. Perfeito? Uma coisa interessante que eu notei, é uma dúvida muito recorrente dos alunos, o que é a violência? Né? O que é chamada de violência? Nós temos dois tipos de violência para efeitos da lei penal quando se fala de estupro. A chamada violência real e aquela violência ficta. A violência real vem pela força física e a violência ficta vem pela grave ameaça. Então nós temos que a violência, ela é qualquer ato que reduza, que tire da vítima uma condição de resistência. Vocês já estudaram o artigo 146, o crime de constrangimento ilegal. Percebam que o constrangimento ilegal, ele é um tipo subsidiário do estupro. O estupro é um constrangimento ilegal, mas com outra finalidade. Tanto é que o seu verbo de ação se constitui no constrangimento da vítima. Constranger alguém. E mediante violência ou grave ameaça. E o que é essa violência? Eu lembro, senhores, que quando nós estudamos violência para o direito penal, isso é um conceito mais amplo, que comporta tanto agressão, tanto vias de fato, contravenção penal, tanto lesão corporal.
Às vezes eu tenho que o indivíduo, ele ao segurar o braço da vítima e a forçar, ele não causou lesão corporal nela. Ele não entrou em vias de fato com ela, mas ele já praticou a violência que o tipo penal exige para incidir o crime de estupro. Então, a violência é o emprego de qualquer força física, violência real, que diminua a condição de resistência dela para o consentimento da prática do ato sexual. O mero empurrar, o mero segurar, o mero empurrar contra a parede já constitui crime de violência. Aí nós temos para o estupro a exigência dessa elementar. Pergunto aos senhores, um simples beijo, desde que lascivo, roubado, contra a vontade, pode tipificar o indivíduo no crime de estupro? Lembre-se que o crime de estupro ele é um crime hediondo. Segunda questão para reflexão. O beijo lascivo, ele fere essa dignidade da pessoa, a vontade da pessoa, sendo que o direito tutela o ato sexual, o ato libidinoso, que talvez o mero beijo não se enquadre, princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Hoje, por base em alguns entendimentos e julgados, nós temos por parte da doutrina o entendimento que beijos lascivos pode sim ser enquadrado como crime de estupro. E preste atenção, isso atenta contra a dignidade sexual da vítima. Lembre-se daquele conceito que nós falamos logo no início do curso. Dignidade é o direito de escolha, é o respeito à vontade, em manter-se na relação sexual sempre de forma consentida. E o beijo lascivo não quer necessariamente dizer a relação sexual em si, enfim, mas ele já faz parte do rol que pode ser enquadrado nos chamados atos libidinosos. Com base nisso, senhores, é interessante observar a mudança do entendimento, desde a época da colônia, desde a época do Império e agora no nosso período republicano de entendimento. Lembrem-se que hoje não se mais tutela os costumes, a honra das famílias, e sim a dignidade do indivíduo. A possibilidade de termos não só beijo, não só atos mais invasivos, mas qualquer outro ato que, contra a vontade da vítima, seja para satisfação da minha lascívia. Com base nesse entendimento, então, nós temos que tomar cuidado para as práticas de atos libidinosos, sempre contra o consentimento da vítima. Isso será considerado crime de estupro. Tranquilos? Então, nós temos que observar que, no nosso primeiro tipo penal estudado, artigo 213, o estupro hoje contempla tanto a conjunção carnal, quanto os atos libidinosos diversos dela, bem como se apresenta em sua forma simples, no caput, e nas suas formas qualificadas, tendo a qualificadora etária, que eu vou precisar dela mais à frente, quando formos tratarmos do crime do artigo 217-A, crime de estupro de vulneráveis, onde a qualificadora etária basta que a vítima não consinta com o ato, haja o chamado dissenso para o ato e que ela seja maior de 14 e menor de 18 anos. A partir desse momento, eu estarei no estupro qualificado. Segunda qualificadora, se do estupro restar lesão corporal de natureza grave. Com base nisso, as lesões corporais de natureza grave, para orientar o estudo dos senhores, estão previstas no artigo 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Todos aqueles resultados serão utilizados para qualificar o crime de estupro se da violência empregada restarem aqueles resultados previstos. E a terceira forma que nós temos é o resultado morte, onde a maior pergunta que surge, a pergunta mais habitual que surge, é se o indivíduo responde por homicídio em concurso com estupro ou estupro qualificado pelo resultado morte. E aí, como eu já falei, o que vai determinar a incidência do tipo penal e a sua responsabilização penal é o dolo que o agente tinha
no momento da prática do ato. Se o dolo dele era apenas a violência sexual e depois passou a ter o dolo de matar a vítima, exemplo, foi reconhecido pela vítima, ele responderá por estupro simples e pela forma de homicídio praticado. Por fim, nós temos então que, se o dolo dele era apenas a violência sexual e empregada a violência de tal forma demasiada resultou na morte da vítima, não resta outra opção senão ele responder por estupro qualificado, mesmo que por vezes para a sociedade não seja o mais adequado ou bem visto. Mas para nós, operadores do direito, a real tipicidade é pela qual o indivíduo deverá responder de acordo com a conduta praticada. Com base nisso, encerramos a nossa análise do crime de estupro nas suas elementares. E aí eu dou a dica, e convido os senhores a fazerem o estudo da classificação do crime de estupro. Classificação quanto a agente, como eu falei para os senhores, antes de 2009 o estupro era um crime próprio, agora é um crime comum. Classificação quanto ao resultado, classificação quanto à extensão do dano, ele é um crime de dano, e assim sucessivamente. Eu não vou me ater a essas classificações porque não é bem o objetivo. O objetivo é apenas nós falarmos das novidades legislativas ocorridas de 2009 e principalmente as duas ocorridas a partir de 2018. Nós vamos chamar o quiz, que é um conjunto de perguntas feitas a respeito do tema tratado para que possamos fixar a matéria. Vamos lá. No Brasil, atualmente, os crimes contra a dignidade sexual têm por objetivo tutelar, letra A, a proteção à segurança da família e dos bons costumes, letra B, a proteção aos costumes, letra C, a proteção à família e letra D, a dignidade sexual da pessoa. Bom, senhores, como visto, claramente a resposta correta é a alternativa D, de delta. Lembre-se que quando nós temos a mudança da lei em 2009, que modificou o tipo penal dos crimes contra os costumes, passamos à tutela dos crimes contra a dignidade sexual. Porém, todas as alternativas vistas, elas eram tratadas nos códigos anteriores que eu mostrei para os senhores. Chamando um próximo quiz, nós temos também perguntas referentes ao delito de estupro que nós acabamos de estudar. Então vamos à tela. O crime de estupro qualificado se dá quando? Letra A, praticado com pessoa menor de 14 anos? Não. Letra B, quando a vítima é menor de 18 e maior de 14? Segura essa, letra B, vamos aguardar. Letra C, se resulta lesão corporal leve da violência empregada? Não. E letra D, se a vítima tiver reduzida sua capacidade de resistência por qualquer motivo. Essas alternativas todas, elas encontram a sua resposta correta na alternativa B, visto que a vítima, quando a vítima é menor de 18 e maior de 14, artigo 213, parágrafo 1º. As outras alternativas, elas levam talvez a uma atipicidade, ou o estupro simples, ou o estupro de vulnerável, que nós veremos mais à frente. Alternativa correta, letra B. Muito obrigado pela atenção e por bons estudos a partir de agora. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.